Good morning, everybody. Bom dia, pessoal. My name is Antônia. Meu nome é Antônia. Welcome to our English class. Seja bem-vindo à nossa aula de inglês. With me today, comigo hoje, Teacher João. Good morning, everybody. Hope everybody's fine. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. I'll be here helping Antônia today. Eu vou ajudar a Antônia today aqui no chat hoje. So, send me your answers. Mandem as respostas aqui para a gente poder interagir legal nessa aula, ok? Let's start. Vamos começar? There we go, Antônia. Marcos, coloca a próxima tela para mim, por favor. Vamos ler a habilidade, João? Habilidade da aula de hoje. EF07-LI22. Explorar modos de falar em língua inglesa, refutando preconceitos e reconhecendo a variação linguística como fenômeno natural das línguas. Muito bem. Agora, o que vocês irão precisar para o caderno de vocês, para a aula de hoje, né? Your notebook, O seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis. e a contribuição dos professores, né? Para que colete aí as respostas dos alunos, né, João? Sim, Que o exato. chat está num formato diferente, para vocês colocarem o nome do aluno lá na resposta bonitinho, tá certo? Nossa aula de hoje eu trouxe o João porque ele é I love João's voice. Eu amo a voz do João. Thank you, Antônia. Eu acho a voz do João, soft. Yeah, it is Né? a little. Marvelous, pouquinho. maravilhosa, né? Adoro a voz do João e ele vem fazer um trabalho aqui comigo hoje. Então, pay attention, preste atenção nessa pergunta que eu vou dar para vocês fazerem no chat. O Marcos vai colocar na tela. Do you know the origin of English language? Você conhece a origem da língua inglesa? Olha bem o desenho, a imagem que tem aí. Por que será que eu usei essa imagem, João? Ah, será que a imagem está dando uma pista, Antônia? Será que está dando uma dica? Então, eu vou dar para vocês 2 minutinhos lá no chat e vocês me respondam in English, of course. Né? O que vocês acham? Né? Do you know the origin of English language? O que vocês acham? Vocês sabem um pouquinho? Tem um pouquinho da ideia da origem da língua inglesa? Então, 2 minutes, ok? Vocês têm 2 minutos. Go there, vai lá. Come back, voltamos. Eu esqueci de falar. Hoje o Ed tem uma moderadora diferente para a aula dele, né? Ele está na próxima aula, eu estarei com ele. Nós fizemos aí uma troca, porque a gente tem uma quantidade de moderação por semana. A gente não pode extrapolar. Hoje ele tem uma convidada, então eu pedi para o João vir aqui me ajudar. E ele também Exatamente. está moderando a aula do professor de português, eu acho, né?
Também. Também, né? Uhum. Então, a gente aí tem uma quantidade de aulas por semana e o João veio me ajudar aqui. Isso. Mas estarei na próxima semana com ele e mais tarde na aula do 9º ano. Exato. What's the answer, João? Quais foram as respostas? Eu vi que tinha respostas bem interessantes. Tem aqui bastante gente participando. A Pro Josiane falou assim, o Juvenal Geraldelli, ele colocou yes, I do, né? Que é uma das possibilidades. A Pro Estela falou it's the Celtics, ou Celtics, as duas pronúncias estão corretas aí. A Pro Kelly Barretos falou the origin of language is of Latin, vamos ver se é isso mesmo. Depois tem a resposta do Otávio, do 7º ano A, aluno da professora Vanessa, falou yes, I do, it comes from the Vikings and England. Muito bem. Tenho aí uma série de origens aí que achei bem interessante. Agora o Marcos vai colocar a tela aqui com as possibilidades e respostas de vocês. Tudo bem, Marcos? Pode pôr para mim. Aí o aluno dá um print. Yes, I do. Sim, eu sei. No, I don't. Não, eu não sei. I don't know. Não sei. It's come from the Vikings. Vem dos Vikings. Isso, mas eu acho que não é só dos Vikings não, né, João? Tem uma mistura bem grande aí de possibilidades, né? A gente tem a Inglaterra sendo invadida por vários povos, cada povo que chega acaba trazendo uma língua nova, uma influência Sua influência, na língua. né? Exatamente. Agora, pay attention of these words. Preste atenção nessas palavras, ok? Cookie. Biscuit. Candy. Sweet. Sneakers. Trainers. What does word have in common? O que essas palavras têm em comum, né? Cookie. Candy. Sneakers. Biscuit. Sweets. And trainers. That's it. So what do they have in common? O que essas palavras têm em comum? Isso. Agora vocês terão aí 2 minutinhos para me responder no chat. What do these words have in common? Ok? O que essas palavras têm em comum? Go there, vai lá. Nice answers, né, João? Respostas bem legais. Bem legais, sim. O pessoal está participando bastante. A gente teve aqui a Pro Vanessa mandando a resposta da Mariana lá do 7º A, falando meaning USA and Britain. Então,
vem aí o significado dos Estados Unidos e da Inglaterra. A Prosueli mandou pra gente, they are food, são alimentos. Tinha só alimentos lá, Antônia? Não Tinha outras coisas tinha. também, né? Tinha outras Ok. coisas. A Procilene falou assim, they have the same meaning, eles têm o mesmo significado. A Bruna Cristina mandou pra gente, they are different forms to say the same thing. São formas diferentes de dizer a mesma coisa. Tá no caminho certo, Tá né? no caminho. E a última resposta que apareceu aqui, que eu consegui pegar, foi a Rosana, que falou, these words have the same meaning, but they are used in different places. Elas têm o mesmo significado, mas são usadas em locais diferentes. É isso mesmo, né? Chegou Nós lá, estamos no né? caminho certo. Vamos ver a resposta para vocês darem um print? What do these words have in common? O que essas palavras têm em comum? These words have the same meaning, Elas têm o mesmo significado, but they are used in different places. mas elas são usadas em lugares diferentes. É como aqui no Brasil, né, João? A Sim. nossa diferença regional. Por exemplo, macaxeira, né? No Nordeste, macaxeira é a mesma coisa, né? É a mandioca aqui? É a mandioca. E aqui no Sudeste a gente fala mandioca. Exatamente. Né? Outros lugares falam aipim, né? Então ela tem o mesmo significado, mas se escreve de uma maneira diferente. No inglês também é a mesma coisa, né? A gente tem uma palavra, né, que tem o mesmo significado para aquele objeto, para aquela coisa, mas se escreve de maneira diferente. Sim, Ok? como o português do Brasil, o português de Portugal, né? Tem algum vocabulário diferente. Eu usei o Brasil, mas nós também temos a variação do português do Brasil, português de Portugal, que às vezes daí até uma confusãozinha, né, João? Isso, exato. Agora, nós vamos assistir a um vídeo. Só que antes de assistir o vídeo, o Marcos vai colocar para mim uma pergunta e eu quero que vocês prestem bem atenção nas coisas que vocês terão que assistir o vídeo. Eu dividi o vídeo em 3 partes, tá bom? Para facilitar a nossa aula. Primeiro, what is this video about? Sobre o que é este vídeo? Difference between British and American English. A diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. Reading strategies. Estratégias de leitura. E spelling. Soletrar. Como soletrar? Isso. Quando você estiver assistindo o vídeo, também preste atenção nas palavras que aparecem, né, João? Sim. Dá uma olhada na escrita, se tem alguma coisa diferente, vai fazendo as anotações além dessa resposta, porque nós vamos precisar deste vídeo para mais 3 perguntinhas aí, né? Então, preste atenção na forma como que é escrita, na forma como é falada, né? E qual é o assunto aí do vídeo, ok? Por isso que é bom usar o caderninho para anotar, né, as palavras que vão aparecer lá. Para fazer as anotações, para dar os prints, para usar aí nas próximas interações, ok? Exato. Go there, vai lá. Hi classmates, and in this video we're going to be looking at the difference between British and American English. So although there are a lot of similarities between these two countries, I'm going to show you some differences in the English language. So let's start with vocabulary. Here are a few examples of differences between the UK and the US. In England we go on a holiday, and in America they go on a vacation. We live in flats and they live in apartments. We wear jumpers, those warm things, and they wear sweaters. We use lifts and they use elevators. Us Brits are known for our biscuits and they have cookies. We use petrol and for our cars they use gas.
Eu também estou participando do chat. O que eles responderam, João? A grande maioria aqui, letter A. A letra A foi o que foi dado aqui. Então, Tá na cara, né? bastante gente. Como a gente já falou das diferenças e tal, então ficou fácil, né? Ficou bem fácil. Então, coloca na tela para mim, Marcos. Próxima. What is this video about? Sobre o que é este vídeo, A. Difference between British and American English. a diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. É o que nós vamos falar hoje na nossa aula. Eu pedi para vocês prestarem atenção, né, no vocabulário que tem lá. Né? Então, a gente tem várias maneiras de falar as palavras ou frases e expressões em inglês. Uma delas foi no início da aula, que eu dei a diferença entre candy e biscuit, né? Cookie and biscuit. Yes, Candy e cookie. sweet. É a mesma coisa, mas são maneiras diferentes de falar. Em inglês também a gente tem expressões, né, que é mais comum na Inglaterra e mais comum nos Estados Unidos. Então, aqui tem uma expressão que o Marcos vai colocar ali na tela para gente, que estava lá no vídeo. Vamos ver se vocês lembram qual é a outra expressão, a outra forma de dizer esta frase. In English, they say, Na Inglaterra, eles dizem, we go on holiday. nós vamos sair de férias. And how do they say in the USA? Como eles dizem isso nos Estados Unidos? Então, lá no vídeo mostrou como a gente usa essa expressão, né? Então, como que é na Inglaterra, nos Estados Unidos? Como que eles falam essa expressão? Então, vou dar 2 minutinhos para vocês escreverem aí no chat qual é a outra maneira da gente falar essa expressão. Uhum. Bom, pessoal, eu percebi ainda que tem aluno que está colocando só a última palavra, né, João? Só a palavrinha Né? Era para chave colocar ali. a expressão, né? Mas tudo bem, 70%, né? Sim, bastante gente colocou 70% direitinho. achou a expressão. O que Legal. eles responderam, João? Teve aqui a aluna Daniele, da professora Rosana, falando assim, we go on a vacation. Nós vamos sair de férias. A aluna Mariane, do 7º A, também lá do Chico Arruda, respondeu, we go on a vacation. Vamos sair de férias. Então, o pessoal está respondendo. E o Cláudio Souza também da Pro Rosimari falou, we go on vacation. Muito Certinho. bem, certinho. Uhum. O Marcos vai colocar ali na tela para a gente, para nós vermos a expressão, tá certo? Então, na Inglaterra, a gente diz we go on holiday. Nós saímos de férias. E nos Estados Unidos, we go on a vacation. Nós saímos de férias. Do mesmo jeito. Esse mesmo significado, Sim. mas com uma outra maneira de falar. Agora, o Marcos vai passar o vídeo novamente e
Põe a tela lá para mim, Marcos, que aí eu vou explicando enquanto eles vão dando um print aí para poder copiar a tela A resposta. da pergunta, Uhum. né? Mais uma. Não, acho que é para frente. Isso, põe ali essa tela para mim. Aqui eu tenho umas palavras ali. Você vai assistir o vídeo, né? E ele vai estar dizendo quais são as palavras que são usadas na Inglaterra e quais são as palavras, o mesmo produto, o mesmo objeto, que é falado nos Estados Unidos. Então, a gente vai assistir de novo o vídeo, você presta atenção e você preenche esse quadro aí para a gente e manda numa interação só, tá? Eu dei para vocês 2 minutinhos para vocês responderem isso, ok? Go there and have fun. Vai lá e divirta-se. Be waiting. Hi classmates, and in this video we're going to be looking at the difference between British and American English. So although there are a lot of similarities between these two countries, I'm going to show you some differences in the English language. So let's start with vocabulary. Here are a few examples of differences between the UK and the US. In England we go on a holiday, and in America they go on a vacation. We live in flats, and they live in apartments. We wear jumpers, those warm things, and they wear sweaters. We use lifts, and they use elevators. Us Brits are known for our biscuits, and they have cookies. We use petrol, and for our cars, they use gas. Come back, João, voltamos. Muitas Ok. interações, Ixi, né? bastante. O pessoal realmente prestou muita atenção no vídeo e mandou bem. Realmente mandaram bem aqui. A gente tem uma primeira resposta que eu consegui pegar aqui. Foi Juvenal, lá de Jales, respondeu chips, French fries, cab, taxi, mobile, cell phone. Então, a batata frita, o táxi e o telefone celular, né? A gente tem também, deixa eu ver, o Hans Grudziński Students, são os alunos lá do Hans Grudziński, French fries, taxi, cab, mobile, cell phone. Bem legal. E a aluna Ana Júlia, lá da Escola Estadual João Portugal, falou French fries, batata frita, carro, táxi e cell phone, celular. Então, ela traduziu para a gente. E teve a aluna Júlia, da professora Elisa, que falou assim, mas holiday também pode significar feriado. Exatamente, aí a gente tem outra diferença entre Estados Unidos e Inglaterra. Nos Estados Unidos, a gente fala holiday como feriado. Se eu quiser falar feriado lá na Inglaterra, eu tenho que falar bank holiday. Então, existe uma diferença aí também. Tá? Então, se eu falo só holiday nos Estados Unidos, não é vacation, não é férias, é feriado.
Se eu quiser falar feriado lá na Inglaterra, bank holiday. Essas são as variações da língua, né, João? Sim, exatamente. Quando eu estava preparando essa aula, eu fui procurar um vídeo que coubesse, né? E eu me deparei com vídeos, assim, indianos, Uhum, né? Falando a pronúncia do inglês, sim. canadense, várias outras formas, né? Outros países falando inglês com um sotaque um pouco diferente. E a Sim. gente tem que respeitar isso, né? Sim. Tem que respeitar diferenças culturais e entender que não é errado, né? Ele só tem uma maneira diferente, né, Sim, você tem que se de adaptar falar. ao local que você vai, né? Então a gente está focando aqui em Estados Unidos e Inglaterra, mas a gente pode esquecer que tem Canadá, tem Austrália, tem Nova Zelândia, todos esses países aí são falantes da língua inglesa e em cada lugar que você chegar vai com certeza existir uma palavra que é diferente, que aos poucos você vai aprendendo e começa a usar da forma correta naquele local, né? Inclusive a pronúncia, né? Inclusive a Porque eu pronúncia. queria trazer o inglês canadense para vocês, mas eu não pude trazer por causa dos direitos Sim, autorais do não são vídeo, todos os né? Eu vídeos. queria Uhum, trazer o outro inglês que não fosse o comum que a gente vê, o uhum. americano e o britânico. Para nós, vamos colocar a resposta para eles, por favor? Aí vocês dão um printzinho. Chips, né? Batatas fritas. Nos Estados Unidos é French fries. Uhum. É to, cab, Táxi. e taxi, que é igual ao português. Exato, é a mesma palavra. Mobile, Celular, telefone né? celular. Alguns falam mobile phone, né? Sim, Ou só exato. mobile, cell phone, Exato. e Telefone outros celular. falam smartphone, Uhum. né? É, A gente tem que exato. respeitar, tá certo? Agora nós vamos assistir um videozinho. Só que para assistir esse vídeo, Marcos, passa mais uma tela para mim, por favor. Aqui. Isso, põe na tela lá para eles quando assistirem o vídeo prestarem atenção. These words have the same meaning with different spelling. Essas palavras têm o mesmo significado, mas elas são soletradas de formas diferentes. Do you remember some of these words mentioned in the video? Você se lembra de algumas dessas palavras que foram mencionadas no vídeo? Então, quando você estiver assistindo o vídeo, presta atenção nas palavras que a pessoa vai estar escrevendo. Então, vai estar palavras com ortografias britânicas e com ortografias americanas, né? Uhum. Então, você escreve lá, tenta pegar várias, né, João? Sim. As que você lembrar. Ah, nossa, só lembrei de uma, duas. Don't worry, não se preocupe. Uhum. Anota, né, que depois nós vamos trabalhar direitinho, ok? Isso. Lembrando que nessa parte agora, né, é uma outra parte do vídeo onde a gente está falando justamente de como a mesma palavra é escrita. Tem alguma diferença na hora de soletrar a palavra, ok? É aquela questão do Brasil com S e o Brasil com Z, né, João? Isso, vai ter aí Né? umas coisinhas. É essa a questão, né? Nossa, teacher, mas por que os alunos perguntam bastante para a gente, mas por que Brasil é com Z e a gente escreve com S? Né? Uhum. Então, a gente vai saber um pouquinho dessa variação do inglês britânico e do americano na escrita, ok? Então, presta atenção, o Marcos vai passar o vídeo, depois nós vamos direto para a interação e vocês coloquem todas as respostas juntas, ok? Okay, so what about spelling? Well, there are hundreds of minor spelling differences between British and American English. You can thank American lexicographer Noah Webster, who was responsible for making those Webster dictionaries you may know. He wanted to spell words the way they sounded, and he attempted to change them. Here are a few examples. Total same meaning but different spelling. So with many words, such as colour, Americans removed the U, which kind of makes their spelling easier. Also a difference in how Brits use RE. British spelling uses RE, whereas American uses ER.
Okay, and we are back. Don't get scared. Estamos de volta, não se assustem. Antônia está aqui ainda com a gente, eu só estou no lugar dela. Okay? E vamos falar um pouquinho aí do que vocês conseguiram achar neste vídeo, da pronúncia das palavras, a maneira como elas são escritas. E, é lógico, quando a gente fala de pronúncia britânica e pronúncia americana, existe uma certa diferença. Vamos tentar reproduzir isso aqui também, né? Antônia, tivemos aí interações, o pessoal escreveu muita coisa. O pessoal deve estar perguntando por que a professora Antônia chamou o professor João? Porque ele é o especialista em pronunciation. Yeah, I like it. Eu Ele gosto adora. bastante. Ele ama a pronúncia, então falei, ó, opa, aula para o João. Ei, joia. Obrigado pelo convite. Então, vários acertaram, né? A Uhum. professora Rosimari, a professora Thaís, né? Deixa eu ver se eu acho mais alunos aqui. A aluna Ana, a Júlia também, a aluna Letícia, a aluna Joyce, elas escreveram color, color, favorite, favorite, Uhum. honor, honor, labor, labor. Tá, então, na verdade, a pronúncia vai mudar, a escrita que a gente vai perceber agora na tela, quando aparecer para vocês aqui a resposta, vocês vão ver lá a escrita de cada uma dessas palavras. E quando a gente pronuncia, vai ser British English, o inglês britânico vai ser um pouco diferente do americano, mas são as mesmas palavras, né, escritas de formas diferentes. Vamos dar uma olhada no que aparece lá para gente? Então, ó, these words have the same meaning with different spelling. Essas palavras têm o mesmo significado com escrita diferente. Do you remember some of the words mentioned in the video? Você lembra de algumas palavras mencionadas no vídeo? Ok. And now, Antônia, we can see the difference, né? Agora a gente consegue enxergar a diferença, Isso. né? Então, quando a gente escreve essas palavras em inglês britânico, a gente tem ali a letra O e a letra U juntas, né? Isso. Mas na hora de falar, eu não vou falar color, não. Né? A gente vai falar da forma que a gente pronuncia a palavra color no inglês britânico. No inglês americano, no britânico vai ser color, color. A letra R não é pronunciada no inglês britânico no final da palavra, tá? Então a gente pode tentar falar assim, color, 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 color. Então esta é a primeira palavra que aparece lá para vocês. Depois vem a palavra favorite, favorite. E aqui as duas são pronunciadas do mesmo jeito. Honor, 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 honor. Então, American English, honor. British English, honor, honor. It's an honor to meet you. É uma honra conhecer você. Okay? Então, a gente pode usar essa palavra. E a última, que apareceu ali para a gente, labor. Labor, no American English, com R pronunciado. Labor, em British English, sem esse R pronunciado. Legal? Então, é o que a gente tem aí dessas possíveis diferenças quando a gente está falando de spelling, quando a gente está falando de como escrever essas palavras em inglês britânico, O-U, em inglês americano, sem o U, só com O. Né, Antônia? E isso, para uma curiosidade aqui, né? Eu estava lendo o chat, a professora Márcia falou que ela morou 3 anos no Canadá, João. Joia. E ela falou que ela foi pronunciar a palavra apple, Uhum. né? E ela foi chamada a atenção na escola. Aí ela foi dar aula numa escola aqui no Brasil. E ela Ok. foi chamada a atenção porque ela pronunciou, não talvez como inglês britânico, né? Sim, sim, Com exato. sotaque canadense. Então, Canadá tem uma grande influência ali da Inglaterra também, então as pronúncias ali são um pouco diferentes da pronúncia dos Estados Unidos, embora eles sejam países vizinhos, né, a gente tem essa diferença. Então, eu posso falar apple in American English, a letra A tem o som de né, é quando a gente abre a boca para falar a letra A, mas eu pronuncio o som do E aí no meio, então fica apple. Só que no inglês britânico, o que acontece? É o som do A mesmo, então vai ser apple, apple, and it's okay. Okay? Então, a pronúncia apple também está correta. Em inglês americano, apple, apple. Okay? O que a gente não pode pronunciar é esse apple que às vezes a gente ouve aí, né? Apple não existe, vai ser apple. Okay? Legal, Antônia. Mais alguma interação Isso. aí? Agora vamos ver se os alunos ali, o Marcos vai colocar uma sentença para nós. Joia. Eles terão um minutinho aí para responder para a gente. Coloca na tela para nós, Marcos. Ok, então a pergunta é, in your point of view, are there different pronunciations in the English language?
A gente já respondeu essa questão, né? A gente já disse que tem, né? Exatamente. Mas agora vamos verificar se eles sabem responder. Se eles sabem responder e se eles conseguem dar alguns exemplos. O que você acha, Isso. Antônia? Ah, eu acho legal. Né? Então, vamos lá para o chat. Tenta mandar para a gente algumas palavras que vocês conhecem que tem aí uma diferença do American English para o British English. Né? Existe uma diferença de pronúncia? Vamos lá, escrevam para a gente no chat as palavras que vocês conhecem aí. Ok? Nem precisa fechar o chat. Não precisa? né? Pode deixar A gente já aberto? deixa aqui aberto. Já vai falando. Né? Porque a gente já Legal. tem a segunda parte, né? Aqui só elogios para você, João. A aluna falou water, a professora Janaína, water. Legal, A water. professora Estela falou yes, there are. Uhum. A professora Rosana falou garage e garage, Uhum. né? Perfeito. Yes, there are many differences. Tem Aqui muitas pelo diferenças. Hans respondeu. A professora Márcia Little. Vamos ver Ok. o nosso tempo. Vamos para a segunda parte do vídeo, João? Pode ser. Vamos lá, segunda parte do vídeo. Segunda, não, terceira. Já é a última, É né? a É a última última parte. partezinha. It's an interesting one pronunciation. Let's look at just 3 letters for now, R, T, and A. Now keep in mind, guys, I'm not an American, but I'll give it a try. The sound of R is stronger in American English. For example, heart, or hair, or chair. British people say heart, hair, and chair. Notice the R is not as strong. In the middle of a word, it can be pronounced like a fast D in American English. So, for example, better, water, title. And British people say better, water, title. Notice the T is stronger. In some words, the letter A is pronounced differently in British and American English and varies from word to word. So, for example, glass, grass, ask. British people say grass, glass, and ask. So listen to the difference. This happens because American people open their mouths more and British people don't. Ok. We are back. Estamos de volta aqui, Antônia. E legal, foi aquilo que as pessoas mencionaram aí, né? Então, deram um exemplo no chat da palavra water, né? Isso, underground and subway. Underground and subway. Aí a gente tem a diferença não de pronúncia, né? Que era o foco aqui dessa última parte, mas diferença de palavra mesmo, que Isso. é o subway, né? O nosso metrô, não é isso? Zip code and postcode. Zip code, postcode, legal, palavras diferentes. E aí a gente tem pronúncia, water, water, né? Então a gente tem as diferenças aí de R, flapped R e o T que a gente pronuncia no British English. Legal. Vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos, tá aí na tela para vocês. British English, American English e agora a gente vai. We have British, vaccine and vaccine. Ballet, ballet. Garage, garage, and that's it. Essas são as diferenças aí entre o British e o American English. Tudo bem? Mais Tudo algum bem. recado, Antônia? Acho que tá legal, né? Ok. O que só elogios para sua pronúncia. Thank you. Pajamas, né? Pajamas, pajamas. Ok. Então, vamos lá. Terminamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido essa participação. Antônia, mais uma vez, muito obrigado por ter me chamado para a aula de hoje. Eu que agradeço. Thanks very much. E não esqueçam aí de avaliar a aula para vocês, né? O QR Code está na tela, o código reduzido também. Então, mandem a avaliação, é muito importante, ok? Bye, Bye, bye. Have a nice day. See you around. Até a próxima.